Esta é a quinta parte da Lei dos Recursos por Raymond Hallowell. Continuação. Pouco importa o quanto nós oramos, o quão alto nós oramos. Nossas orações só poderão ser atendidas quando nós trabalharmos em união com a lei. A lei irá nos servir na mesma proporção que nós a servimos. Robert Collier, em um dos seus livros, falou sobre um incidente que aconteceu em Chicago. Um jovem que estava em um elevador de uma grande casa de negócios foi questionado: qual é a sua religião? Ele prontamente respondeu, para a surpresa de todos, que sua religião era Sears, Roebuck e Company. Aquele jovem é um dos executivos daquela empresa hoje. Por quê? Ele tocou na lei dos recursos, pensando unicamente em seus interesses. O sucesso da firma que ele trabalhava era o seu sucesso. Seus interesses concentrados lhe tornaram capaz de tornar-se parte da firma. Hoje ele tem uma confortável cadeira, um lindo escritório e um ótimo salário. Se sua necessidade são os recursos, então essa deve ser a sua religião. Assim como o jovem, seu único pensamento deve ser a abundância. Como a abundância e os recursos são a mesma coisa, então, para usar a lei, você deve pensar abundância, falar abundância e viver abundância em todos os seus pensamentos. Mantenha seus pensamentos tão ocupados com ideias de abundância que qualquer pensamento de falta ou perda serão destruídos. Lembre-se sempre de não confundir dinheiro com abundância. Dinheiro é apenas um dos significados da abundância. O dinheiro não é a raiz de todo mal, mas o amor ao dinheiro é que é a raiz de todo mal. Se você concentrar apenas no dinheiro e usar todas as suas forças em conseguir dinheiro e acumulá-lo, você estará forçando a lei a afastar de você outras coisas boas. Se você concentrar apenas na parte e não no todo, você irá desfrutar apenas uma pequena parte. Se você concentrar no todo, você irá desfrutar de todas as suas partes. Se você ama dinheiro e usar a lei apenas para acumular riqueza, você poderá conseguir a riqueza, mas você irá perder também tanto mais do que é bom, que a sua vida irá se tornar completamente vazia e solitária. Eu conheci um homem que decidiu cedo na vida que se dedicaria unicamente a ganhar e acumular dinheiro. Ele atingiu a sua ambição e tornou-se um homem muito influente na cidade. Ele confessou a um amigo antes de morrer, dizendo: eu fiz tudo o que eu pude para ficar rico. Eu fiquei rico, mas eu perdi o amor e o companheirismo da minha esposa e o prazer de ter sido pai dos meus filhos. Eu perdi minha saúde e agora estou gastando minha fortuna para recuperá-la, mas ela não está respondendo. Sim, eu aprendi como ficar rico, mas eu nunca aprendi a viver. Se amarmos a lei, usarmos a lei para conseguirmos abundância e usarmos sabiamente, nós iremos satisfazer qualquer desejo. Nós aprenderemos como viver maravilhosamente bem, livremente e sabiamente, e não existirão perdas. Nossa vida será tão completa como Deus, a lei, a designou para ser. Podem existir muitos de vocês que estão tentando seguir as verdadeiras ideias e os quais têm seriamente afirmado e pensando afirmações de abundância, mas de alguma forma isso não tem dado resultados. E se dá, são muito pequenos. Isso deve ser devido ao fato de que seus sentidos físicos ainda são muito fortes para que a mente possa controlá-los. Você precisa ver primeiro para depois conseguir acreditar. Isso significa que você está tão acostumado a ver apenas a quantidade de abundância ou dinheiro relativo às suas afirmações, que você acredita mais no que você vê do que no que você está tentando pensar. Para você, é necessário primeiro treinar seus sentidos para subscrever seus pensamentos atuais com pensamentos que você sabe que precisa pensar para estar em conformidade com a lei.
Florence Shinn deu-nos um claro exemplo em seu livro O Jogo da Vida. Ele fala de um homem que estava buscando uma nova posição e tendo uma pequena quantia de dinheiro. Estava debatendo em sua mente se deveria comprar uma nova capa ou se mantinha-se apegado ao dinheiro em caso dele demorar muito para conseguir um novo trabalho. Ele foi aconselhado a comprar a capa, e ela era uma capa de pelos bem cara. Isso reduziu sua conta bancária consideravelmente, mas isso aumentou a sua confiança e estimulou sua fé a tal nível que um dos seus possíveis empregadores sentiu o espírito disso e lhe deu um fabuloso emprego. A capa serviu para fazer com que ele se sentisse próspero e, porventura, fortaleceu sua coragem e confiança, uma forma que a lei procedeu para satisfazer a demanda. Se existem condições onde alguém consegue sentir-se melhor por ver algumas evidências de prosperidade, então é muito sábio fazer aquilo que faz com que a pessoa traga a prosperidade para si. Certamente não ajuda em nada a trabalhar pela prosperidade e ver um monte de contas a pagar ali paradas em sua frente ou uma condição de limitação e miséria ao seu redor. É bem melhor fugir desse tipo de visão e ir para um local onde a visão é mais harmoniosa com os seus desejos de sua mente. Quando eu desejo trabalhar pela minha prosperidade ou pela de outras pessoas, eu tento permanecer em um ambiente onde exista muita abundância, beleza e onde as pessoas ao redor de mim não estejam em dificuldades. Isso quer dizer que você pode firmemente desenhar sua vida, qualquer forma de bem que você verdadeiramente desejar, uma vez que essa é a vontade de Deus, que você deveria desfrutar de tudo o que há de bom e que irá promover a felicidade e o progresso. Esse foi o final da quinta parte, e a próxima parte, a sexta, será a última parte da lei dos recursos. Informo a você que está abaixo na descrição desse vídeo uma reprogramação para destravar a prosperidade em sua vida. Muito obrigado a você que esteve aqui ouvindo e aprendendo, vendo as imagens, e até a próxima parte da Lei dos Recursos, que será a última. Muito obrigado e bye bye.